Oi, tudo bem com você? Eu sou a Nai e aqui no meu canal Pretinha Boys eu falo sobre planejamento afetivo e sobre ferramentas e livros que fazem parte desse universo, né, do planejamento e da organização para a gente ter uma rotina mais leve, uma gestão de energia que nos leve a uma rotina mais leve. E hoje eu venho falar um pouco sobre uma novidade na minha rotina, sem roteiro, sem muita preparação. Então, vou falar de uma novidade, que nem é mais uma novidade assim na minha vida, mas que eu ainda não compartilhei com muitas pessoas e que poderá vir a ser uma linha editorial aqui no canal, porque eu acho que muitas outras pessoas podem passar pelo mesmo processo que eu, ou estar vivendo coisas parecidas, porque eu tenho visto, pelo menos na minha rede, algumas pessoas colocaram lá na minha última enquete que fazem parte desse universo da academia. E aí essa é a novidade, que eu voltei a estudar, voltei à academia agora como doutoranda, né? Passei no processo de pós-graduação no nível de doutorado. Esse processo se iniciou lá em 2022, entre julho, agosto e setembro, que o primeiro passo, na verdade, foi um retorno de contato com a minha co-orientadora e orientadora, co-orientadora do mestrado e orientadora do meu TCC da graduação. Então, foi um retorno desse contato, porque ela estava tentando escrever um projeto no edital que abriu para a CAPES, que é uma financiadora, digamos assim. Tem um nominho para a sigla, mas agora eu não me lembro. Mas é como se fosse uma instituição financiadora de projetos que também disponibiliza bolsas e apoia projetos, tanto dentro da academia quanto fora, né, para desenvolver pessoas, desenvolver tecnologia e também desenvolver esses projetos que de alguma forma entregam algo para a sociedade. E aí a gente nunca perdeu o contato, na verdade, mas por algum motivo a gente voltou a se falar, e é também por conta de uma necessidade minha de um material, enfim. E eu nunca deixei de estar em contato com uma outra pessoa, uma outra mulher, né, uma outra pesquisadora, professora, que faz parte também agora do nosso grupo de pesquisa. Por motivos esse meu processo de retorno, né, essa minha vontade, esse meu objetivo de fazer doutorado, eu nunca o abandonei, essa vontade, desse desejo. Não é um sonho, mas era uma estratégia mesmo de carreira, já que eu já tinha feito mestrado, que eu dei apenas uma pausa lá em 2016, e desde 2016 eu me mantenho em contato tanto com essa orientadora quanto com a minha amiga, colega e também pesquisadora, e que nos últimos anos eu estava bastante em contato com ela até para trocar sobre isso, desses processos de como fazer um pré-projeto, né, elaborar um pré-projeto para participar dessas seleções de doutorado, porque é um pouco diferente, né, do mestrado, e porque eu também estava fora da academia há quase 6 anos, há mais de 6 anos, né? Então eu não tinha nenhuma publicação recente, nada assim. E aí eu comecei a falar com pessoas, inclusive com ela, para me inteirar das novidades da área e também investigar a possibilidade, né, de publicações coletivas, de publicações conjuntas, enfim. E aí dessas conversas, dessa conexão, se deu essa comunicação da professora comigo para que eu pudesse ajudar na construção desse projeto para submeter para esse edital. E eu acabei contribuindo com o que eu já fazia na área da engenharia, que eu estava fazendo, né, que abrange ali a área de geoprocessamento,
e mapeamento de terreno e geotecnologias. E nunca também deixei de trabalhar com a área de recursos hídricos, que foi o tema, né, do meu TCC, né, do meu trabalho de conclusão de curso e também do mestrado. Então, já estava, né, tinha acabado de fazer um curso que casou super com o tema do projeto, que é mudanças climáticas, áreas de risco. Então, foi nesse sentido que eu contribuí, que de fato vai ser a grande cereja do bolo desse projeto. E aí o projeto foi submetido, foi aprovado, e então desde meados de novembro que eu tenho, meados de outubro, na verdade, que eu tenho bolsa garantida. E aí foi só a gente buscar um programa que eu pudesse me inscrever e submeter um pré-projeto para, de fato, estar dentro de uma instituição, porque a bolsa só poderia ser concedida a alguém que já estava no programa. Então, quando o projeto foi aprovado, a gente trabalhou nesse sentido, né? E aí, de novembro a dezembro e agora em janeiro, né, foi esse processo de construir um projeto, um pré-projeto, me inscrever no processo seletivo que abriu aqui para Salvador mesmo, na UFBA, e atingir, né, atender a todas as exigências, que foi um processo muito simplificado também, foi positivo nesse sentido. Então, todas as coisas aconteceram assim muito para acontecer mesmo, todas as coisas me ajudaram, né? As coisas aconteceram de uma forma que pudesse favorecer esse momento e esse novo momento, porque eu não teria condição de passar por um processo seletivo que tivesse outras etapas, não porque eu não tenho capacidade, nem estou preparada para isso, mas porque naquele momento eu não tinha essa disponibilidade, não tinha nem essa disponibilidade emocional também. Então deu tudo certo, e aí matriculei em janeiro e as aulas começaram em março, final de março, e já estamos aí no processo de aulas e de avanço na pesquisa. Então, eu pretendo falar um pouco mais sobre a rotina, me falem aqui, né, quem gostar desse tema, falar um pouquinho mais sobre essa rotina, sobre a rotina de estudos, de leituras, as aulas. A questão do processo seletivo foi basicamente isso, né? Eu já tinha contato com essa professora, ela já me conhecia, já conhecia meu trabalho. Essa foi também uma indicação dessa minha amiga pesquisadora professora, que sabia que eu estava tentando e que eu estava trabalhando com isso, que a gente vinha conversando. Então ela sugeriu meu nome e disse que eu poderia ajudar. Então, e aí em seguida, né, quando a bolsa foi aprovada, o projeto foi aprovado, que a gente foi em busca de um programa, de uma universidade que pudesse me acolher, que fosse ter um processo seletivo. Existe um programa de doutorado aqui na UFBA, que chama CIENAM, que exatamente relaciona energia e meio ambiente. E a gente não sabia se abrir, acabou que abriu o processo e, enfim, ela conseguiu, a orientadora conseguiu fazer uma parceria com um professor lá do departamento em que ela trabalha, que ela leciona, para que fosse meu orientador, vamos dizer assim, lá pro programa, né, o orientador oficial, mas extraoficialmente ela vai ser minha orientadora, porque ela é a coordenadora do projeto, enfim. Mas claro que ele participará das decisões e da condução do trabalho. E assim, o processo foi mesmo escrever um pré-projeto e entregar a documentação. Em outros processos a gente pode ter ali uma entrevista, uma arguição, né, uma apresentação desse pré-projeto, mas confesso que ainda bem que nesse processo não teve, porque foi isso que eu falei, eu não estaria preparada para fazer isso. Condições emocionais eu não teria, assim, estava passando por umas questões relacionadas à saúde financeira, enfim. E
estou passando por essa, né? Comecei lá, né, nesse momento, eu estava passando por essa transição do que fazer para ter uma fonte de renda. O Pretinha Boys tem me dado retorno, sim, mas ainda não o suficiente para me bancar em Salvador, me bancar minhas despesas essenciais, né? Eu posso, sim, me esforçar mais, enfim, mas uma série de questões, né? Não tenho condições de me dedicar ainda mais, muito mais, para conseguir essa coisa num curto espaço de tempo, porque demandaria também saúde física, saúde mental, e eu não gostaria de me comprometer nesse sentido para alcançar algo que deve ser saudável. Então eu prefiro ter ter dois projetos, ter duas áreas de trabalho, né? Ter o meu negócio e ter a minha carreira de pesquisadora, que super se alinham, super conversam. Eu gosto muito da área, já estava me identificando muito com a questão das mudanças climáticas sempre, né? Teve muito presente também no meu mestrado. E então é isso, assim, eu prefiro me dividir entre essas duas áreas hoje do que me comprometer de uma forma que eu não quero ainda, né, para poder ter ganhos rápidos. E aí eu não quero nem comprometer a minha saúde mental, nem das pessoas que vão adquirir ou que vão consumir o meu trabalho, porque não é sobre isso que eu falo aqui, né? Eu falo totalmente o contrário, eu falo sobre a gente ir com calma. Então, porque devagar também é tempo, a gente também consegue alcançar. Olha aí, eu aí comecei a pensar em fazer doutorado lá em 2020, pensar o que poderia ser, as coisas que eu poderia agregar. Comecei a conversar com pessoas, comecei a falar sobre isso, comecei a co-criar de alguma forma isso. E aí fui avançando, me inseri em um grupo de estudo para, de fato, né, entender como que podia ser esse pré-projeto. Pesquisei programas, pesquisei professores e acabei no programa que deveria ser desde sempre, com a professora que eu gosto muito de trabalhar com ela. E essa pausa foi muito importante também para isso, eu acho, porque se quando eu terminei o mestrado eu tivesse ingressado diretamente no doutorado, não teria sido tão saudável. Eu queria ter a experiência do mercado de trabalho e tive e continuarei tendo, se for o meu caminho, né, que eu quero. Mas assim, dependem de muitas outras coisas. Eu sigo nesse esforço, nessa determinação. E então aconteceu do jeito que tinha que acontecer, graças aos ancestrais, graças a mim também, todo o meu esforço, não é mesmo? Esse só é o retorno de tudo que eu tenho feito. E é isso, assim, vou falar sobre isso aqui também, é sobre planejamento também, é sobre estratégias também, é sobre consumo consciente, é sobre estratégia de adaptação, é sobre, enfim, planejamento, organização. É uma área da minha vida que faz parte já, e aí eu vou poder compartilhar como eu organizo isso para vocês, com vocês, e quem se identificar poderá trocar comigo, sugerir novas ideias de vídeos. Eu ainda estou aqui pensando quando que esse vídeo vai ao ar, porque ainda é uma coisa delicada para mim falar sobre isso, não porque eu não queira falar sobre, não porque eu não esteja orgulhosa disso, não porque eu não ache sensacional falar que eu sou pesquisadora, que é uma das metas da minha vida. Então, eu já sou professora, né? Eu já tenho me considerado professora, nesse sentido, né, da instrução, da orientação que eu faço no Pretinha Boys, facilitação de momentos, de eventos, da própria mentoria, mas eu também tinha essa meta e estou conseguindo atingir as minhas metas, né, avançar nas minhas metas, o que é super legal. E também é um retorno para vocês, olha, as coisas dessa forma aqui, sobre as coisas que eu falo, se a gente conseguir fazer esse alinhamento, é sim possível chegar lá, é sim possível dar certo. Devagar também é tempo e os resultados chegam.
Então é isso. Comentem aqui o que vocês acharam, sugestões de novos vídeos e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir e continue aqui comigo que vem muita coisa legal por aí. Vai ficar um pouquinho torto, mas eu voltei pra lembrar você de curtir o vídeo, de compartilhar com quem você acha que vai gostar desse conteúdo também. Já falei pra comentar aí. Até a próxima.